Problemas? Oba! A revolução para você vencer no mundo dos negócios. Roberto Chinachik. Os problemas estão presentes na vida de todos e não tem como fugir deles. Alguns até tentam driblá-los, mas uma hora ou outra eles irão ter de ser enfrentados. Será possível uma pessoa ficar desviando-se das dificuldades todas as vezes que elas aparecem? Será que ficar jogando a culpa de um erro nos outros irá resolver a situação? Pessoas de sucesso são conhecidas por resolverem grandes pepinos. Então, por que fazer diferente? Este livro mostra inúmeros exemplos de pessoas que conseguiram sair de grandes enrascadas, revela métodos eficazes para conseguir solucionar os problemas, ensina estratégias de como se comportar numa situação difícil e faz com que você desencadeie uma nova visão de vida, tanto pessoal como profissional. Problemas? Oba! Em uma empresa, a remuneração dos funcionários se dá por conta dos lucros que eles produzem, ou seja, quanto maior forem os níveis de produção de um determinado colaborador, mais valorizado ele será pela organização. A acomodação é enganosa, pois você pensa que está tudo bem só porque já conseguiu o tão almejado cargo na empresa. Fica evitando problemas e começa a trabalhar somente para sobreviver na mesma. Porém, o futuro pode te destruir, porque quando surgir alguma dificuldade pelo caminho e você não a enfrentar, uma hora ou outra será demitido. Um funcionário é avaliado pelos resultados que entrega no tempo presente e não pelos resultados que já passaram. Presidentes ou líderes ruins são aqueles que ficam jogando os problemas uns para os outros, como numa escadinha, e não possuem coragem de enfrentá-los. Um exemplo disso é quando, diante de uma situação muito difícil, o supervisor vai falar com o gerente, pois espera que o mesmo traga uma solução para o problema. Porém, o gerente usa aquela famosa frase: "Não me traga problemas, me traga soluções." O supervisor fica confuso pela reação do seu gerente e resolve passar a bola para o funcionário, usando a mesma frase do gerente, e assim por diante. Um passa a bola para o outro até chegar no mais novato e inexperiente colaborador da empresa. Isso é como se fosse uma bomba relógio que uma hora ou outra vai explodir. E quando explode, é certo que o primeiro que procurou fugir do problema será mandado embora. Buscar um caminho para desviar do problema nunca será a melhor solução. Pense bem, será que poderia haver sucesso ou êxito se não existissem problemas ou obstáculos a serem resolvidos? Será que o sucesso e o êxito não são exatamente resultado de se vencer o que todos consideram dificuldades? Se você almeja crescer, seja qual for sua área, precisa resolver não só os seus problemas, como também os problemas dos outros. Mantenha a energia da vida. Por que as pessoas se aposentam? Será que é porque elas já trabalharam tempo suficiente ou porque estão de saco cheio de resolver problemas? Normalmente, a segunda opção é a mais frequente na vida delas. Se a situação que você precisa resolver for muito difícil, não desanime, pois grandes problemas são para grandes homens. Quando alguém lhe apresentar uma situação complicada de se resolver, fique contente porque você terá uma das 6 oportunidades citadas abaixo. Mostrar suas habilidades, ser reconhecido por suas competências, livrar a empresa de uma enrascada, ser promovido, ajudar o próximo, contribuir para a construção de um ambiente mais agradável. Quanto mais você ajuda, mais você cresce. Grave essa frase em sua mente e leve-a para o resto da sua vida. As invenções começam com alguém gritando "Oba!". Grandes invenções que existem hoje em dia no planeta são resultados de pessoas que se esforçaram muito para resolver algum problema. Como exemplo, podemos citar a grande invenção do jornalista húngaro László Biró. Em 1930, ele estava incomodado com a demora que era escrever com a caneta tinteiro, pois tinha que ficar recarregando ela a cada instante e precisava ter muito cuidado para não borrar o papel, porque se borrasse, era necessário refazer tudo de novo. László decidiu encarar esse problema e estava disposto a resolvê-lo. Até que ele colocou uma esfera minúscula na ponta de uma caneta e instalou um tubinho com tinta para que ela carregasse a própria carga. A solução foi competente e genial,
Você imagina o que se ganhou e o quanto se ganha hoje com a fabricação e o comércio de canetas esferográficas? Tenho certeza de que muita gente não para de falar "oba". Diante de um problema, você prefere ficar resmungando ou ser uma pessoa diferente que busca resolvê-lo da melhor forma possível? Saiba que os melhores profissionais existentes no mercado até hoje são pessoas que não fogem das dificuldades e encontram oportunidades em meio a situações difíceis. Pessoas que não correm dos problemas e sempre os resolvem são cobiçadas por todos e nunca as faltam oportunidades de emprego. Diante de uma entrevista de emprego, o entrevistador só quer ver se você é honesto, competente e se pode contar contigo nas situações difíceis. Os bons profissionais são forjados no fogo. O mundo tem cada vez mais problemas, ou seja, mais oportunidades. Uma empresa não busca somente vender os produtos aos seus clientes, mas sim uma melhor forma de resolver os problemas deles. Diante disso, podemos citar o site do Buscapé, o qual faz pesquisas em diversas lojas e anúncios para verificar qual é o que possui o melhor preço. Isso proporciona ao cliente uma grande economia, não só financeira, como também no tempo. As pessoas estão cheias de problemas para todos os lados e só querem livrar-se deles para continuarem suas vidas sem serem prejudicadas. Por exemplo, quando alguém deseja tirar o sentimento de ansiedade de si, acaba tomando muitos remédios na expectativa de obter cura. Porém, sabemos que isso não resolve nada, mas sim ameniza o problema por um curto tempo e não de maneira permanente. Você precisa analisar as situações difíceis que as pessoas passam todos os dias para identificar uma oportunidade no meio delas. Busque conhecimento, veja jornais, leia livros, faça cursos, assista a palestras e converse com pessoas de sucesso. Com isso, você fica atualizado sobre tudo o que está acontecendo ao seu redor e lhe ajuda a perceber quais são os problemas mais comuns das pessoas. Se você é dono de uma empresa e aconteceu alguma situação na qual as atitudes do seu representante comercial fizeram com que um cliente quisesse romper contrato, não culpe seu funcionário. Assuma a culpa e encare esse problema como se você fosse o principal causador do mesmo. Com isso, você ganha mais confiança e comprometimento do seu colaborador e pode até evitar uma ruptura de contrato. Seja um líder exemplar que jamais irá jogar a culpa dos problemas em terceiros. Não procure saber quem errou. Coloque toda a sua energia para resolver o problema. O segredo está no método. Uma situação que fica mal resolvida tem uma consequência ainda maior do que se não se tivesse feito nada. E é por isso que, quando um problema aparece, você deve abraçá-lo e dar o seu melhor para que consiga resolvê-lo. Nunca desista pelo caminho. Sempre persevere até que as coisas estejam totalmente resolvidas. Tenha sempre em sua mente que o problema nunca irá se resolver sozinho. Ele precisa de pessoas dispostas e competentes para eliminá-lo. Não fique pensando que o tempo irá apagar as consequências de um problema que foi deixado de lado, pois isso só agrava a situação. As pessoas que ficam acreditando que esses pensamentos citados anteriormente irão dar certo, certamente nunca conseguirão alcançar o sucesso. Um método para solucionar problemas possui 5 passos. 1. Esteja presente. Procure estar presente em todas as áreas da empresa. Por exemplo, se você é um gerente e fica a maior parte do tempo trabalhando no administrativo, vá de vez em quando dar uma volta pelos outros setores e mostre-se disponível para ajudar se algum problema vier a aparecer. 2. Escute com atenção. Quando um colaborador vier lhe trazer uma situação difícil de ser resolvida, agradeça-o e pense coisas positivas como: vou mostrar que sou capaz de resolver isso. Que bom que ele está precisando de mim. Eu sou importante. 3. Defina a solução que você pode oferecer. Mostre de que maneira você irá resolver a situação. Porém, mostre também que você não é um super-homem e que possui limitações, porque existem coisas que você pode resolver e outras que estão fora do seu alcance. Um exemplo disso é quando uma pessoa está endividada e precisa de R$ 15.000 para limpar o nome, mas você não tem esse dinheiro e, mesmo se tivesse, não confia o suficiente nela para fazer isso.
4. Desculpe-se de maneira adequada. Às vezes é você que está errado, então um bom pedido de desculpas feito de maneira sincera já resolve 50% do problema e pode abrir as portas para que você resolva os outros 50%. 5. Comprometa-se com a solução. Nunca faça as coisas pela metade. Pessoas de sucesso acompanham a situação e só param de se dedicar na solução de um problema quando estão certos de que já está tudo resolvido. Corte o mal pela raiz. Os problemas costumam dar sinais antes de acontecerem, seja através de reclamações de funcionários, gastos a mais do que o planejado, ruptura de um contrato com um cliente ou um índice de rotatividade de colaboradores muito alto. Esses sinais precisam ser identificados por você logo no início, mas para isso você precisa estar atento. Portanto, quando o primeiro sinal aparecer, não fique esperando a bomba explodir. Vá e busque mais informações. Encontre o ventre do problema e resolva-o imediatamente. Uma técnica para cortar o mal pela raiz consiste em 3 etapas. 1. Descubra as causas do problema. Na grande parte dos casos, principalmente em empresas, os mesmos são causados por 3 fatores. São iniciados pelas pessoas, podem estar ligados a falhas no sistema, podem ser originados por um defeito em algum serviço ou produto. 2. Tenha um projeto claro da solução. Prepare estratégias para lidar com o problema e defina objetivos e metas. 3. Implemente as mudanças. Quando você resolve implementar uma nova estratégia em uma organização, é fato que os funcionários terão uma certa resistência à mudança, mas até se acostumarem com o novo processo, você precisa acompanhar o desempenho de cada um e motivá-los. Traga uma solução de ouro para o problema de sua empresa. Mostre que você realmente é diferente. Essa solução não costuma seguir modas ou passos de alguém. Ela precisa ser criativa a partir de você mesmo. Faça a sua vida valer a pena. Quanto mais você muda o seu interior, ou seja, começa a pensar diferente, mais o seu exterior é transformado. Pessoas de sucesso nunca deixam o conhecimento mofar na biblioteca. Elas estão sempre estudando e preparando-se para enfrentar um problema quando ele aparece. Mostre-se disponível para desarmar bombas e procure influenciar as pessoas a contarem para você problemas e dificuldades pessoais que estão as afetando no trabalho. Sempre estenda a mão quando alguém precisar, pois você nunca sabe se algum dia irá precisar da ajuda de alguém. O sucesso vem da sua disposição em ajudar a resolver os problemas das pessoas e não em você se tornar parte dos problemas. O importante não é como você começou sua vida, pois isso pode ser coisa do destino, mas sim de que maneira você vai terminá-la. É você quem decide se vai ficar lamentando-se da sua triste realidade ou se vai enfrentar as dificuldades presentes para gerar resultados futuros. Seja diferente. A empresa é o espelho do dono. A superação leva ao sucesso. Não se torne um problema, e sim uma solução. Invista em quem realmente merece. Fugir não é a solução. Você é responsável pelo seu futuro. Grandes homens resolvem grandes problemas. Neste livro você aprendeu que ficar correndo de situações difíceis ou terceirizar a culpa de um problema não resolve nada, muito pelo contrário, só piora a situação. Os problemas podem ser comparados a uma bomba relógio, onde, se não forem desarmados logo, é certo que uma hora ou outra irão explodir. Numa empresa, você precisa encarar as dificuldades para se destacar como profissional. Assim, a sua fama de ser um colaborador que realmente resolve os problemas irá crescer e praticamente todos irão te procurar. Isso só aumenta o seu engajamento com a organização e diminui as chances de ser demitido. Mostre-se disponível a encarar todas as situações difíceis, pois só assim você ganha a confiança de seus subordinados. No dia a dia, ter dificuldades é normal, mas a diferença está se você irá se comprometer a superá-las ou ficará sem fazer nada. Na vida, a escolha de ser uma pessoa de sucesso ou de fracasso parte de você.